fala, eu gostaria de ler aqui em Malaquias 4, versículo 4 ao 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus ouvintes, aqui está uma profecia para ser cumprida nesta última era, a era de Laodiceia, onde Jesus ficou do lado de fora, batendo na porta, e a porta foi fechada. A porta da igreja, a igreja literal, que é os homens, os líderes. E aqui tem uma profecia que haveria um homem para converter o coração dos pais aos filhos, ou seja, o coração dos pais aos filhos, dos pais na fé, dos filhos. Os filhos somos nós. A doutrina dos apóstolos, a igreja primitiva. Aqui fala também do fim do mundo. Aqui fala que no fim do mundo os ímpios se farão cinza debaixo dos nossos pés. E aqui fala também que Deus enviaria um mensageiro, um Elias. Elias quer dizer enviado. E esse enviado de Malaquias 4, eu li só esse trechinho, mas se nós lermos o trecho todo, vai dizer que a ira de Deus, ela virá sobre esta era. E aqui fala de um profeta para esta era. Fala de um homem que teve uma porção dobrada de Deus. Sempre os homens que Deus enviou nessa terra teve uma porção dobrada. Fazer uma oração? Uma porção dobrada, Que é uma oração. ela faz com que a igreja tenha revelação. Paulo teve uma porção dobrada nos dias dele, onde ele conduziu a igreja, a doutrina. O que eu quero dizer com isso é que a igreja, ela se perdeu durante as eras. Houve grande confusão no concílio de Nicéia, 325 anos depois da igreja primitiva, quando a igreja foi perseguida. É constatado que mais de 68 milhões de cristãos foram mortos nas arenas, nas fogueiras, no Coliseu, porque eles não aceitavam os cristãos pregarem o Evangelho. Estamos gratos a Deus por esta era ainda. Nós temos essa oportunidade de mostrar que Jesus, Ele está falando com a sua igreja, com o seu povo. E nessa data de 325 anos, depois de Cristo, houve um concílio, uma reunião,
de líderes foi quando o imperador Constantino ele aceitou o evangelho, porque ele tinha em mente de ter aquele povo que ele estava matando, e aquele povo que ele matou, que era 68 milhões, que ele permitiu a perseguição. Se ele estivesse ao lado daquele povo, aquele povo lhe dava apoio político. E foi quando os costumes do paganismo, os costumes de adoração de deuses foram inclusos neste evento que teve uma má interpretação da Bíblia. A Bíblia ela foi feita, escrita por revelação. Para que você venha ter conhecimento da Bíblia, você tem que ter revelação. E naqueles dias não houve revelação. Naqueles dias do concílio, houve uma interpretação da Bíblia, onde interpretaram que Deus é três pessoas. Foi aonde eles interpretaram ali aquela ordem que Jesus deu em São Mateus 28, versículo 19. Ele disse: ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali eles entenderam que se tratava de três pessoas. Eles esqueceram de ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, onde Pedro, tendo a revelação da ordenança ali de Mateus 28, versículo 19, batizou aquela multidão, 3.000 almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Voltando para o concílio novamente, eles criaram uma doutrina chamada Trindade. Criaram também a intercessão dos santos. Criaram artifícios para que você pudesse ter uma mediação. Aqueles próprios santos que foram mortos na fogueira, Pedro, Paulo, Silas, eles entenderam que naquela nova doutrina eles poderiam interceder pelos fiéis, sendo que a Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então houve ali uma interpretação. E doravante as eras se passaram. Chegou no ano de 1500. Deus levantou um homem chamado Lutero, que saiu daquela crença, e ele protestou contra os ensinamentos que foram definidos naquele dia em 325. E a igreja cavalgou, ela vem andando até os dias de hoje. E Deus teria que enviar um mensageiro. Deus teria que enviar um Elias, como eu li aqui em Malaquias 4, 5 e 6, para mostrar o quanto a fé dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, ela foi, de uma certa forma, mudada pela interpretação de homens. E ele mostrou para nós que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo. Ele mostrou para nós a unidade de Deus. Ele mostrou para nós que o Pai é um nome, que o Filho é um nome, o Espírito Santo é Cristo ungido, e não pessoas separadas, distintas. No concílio de Nicéia foi entendido que esses títulos eram pessoas, de forma alguma, porque Jesus Cristo ele manifestou o nome de Deus, e ele pediu o nome. Vou repetir o que falamos a quinta-feira no Hospital das Clínicas. Eu sou um homem, eu tenho uma profissão de pintor de autos, eu tenho uma outra profissão de vendedor.
Eu tenho uma outra profissão de empreendedor, mas isso não significa que eu sou 3 homens. Eu sou um homem que possa exercer 3 ou mais ofícios. Eu quero que você compreenda o que Jesus falou desta forma. Você pode analisar que os ofícios de pai, Deus como pai, Deus em nós, Deus como filho. O filho nos deu, o menino nos nasceu, e seu nome será Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ali era o filho que nasceu, era o Deus forte, aleluia, era o Deus forte com o título de filho, o próprio Deus com o título de filho, caminhando com o homem, comendo com o homem, ao ponto de Filipe perguntar, quando Senhor, me mostra no Pai, só fala tanto do Pai, que ele diz, nada pode fazer o Filho se não ver o Pai fazer. As obras que eu não faço de mim mesmo, mas sim do Pai que me enviou. Aí você pergunta, mas quem é este Pai que me enviou? Quando a Virgem, ela concebeu ali, ela ficou grávida, José foi avisado por um anjo, não temas receber Maria como a tua esposa, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Ali está mostrando quem é o Pai de Jesus, o Espírito Santo. Aleluia. E então, quando Filipe perguntou para Jesus, Senhor, mostra para mim o Pai, o Senhor fala tanto deste Pai, ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai, eu e o Pai somos um. Ele nunca disse que eu, o Pai e o Filho somos 3, como o Humberto enfatizou. Ele disse que eu e o Pai somos um. Agora, meus amados ouvintes, para nós entendermos isso, tem que ter a revelação que foi dada a este profeta que eu citei aqui de Malaquias 4, 5, 6, Deus mostrou a este homem a unidade de Deus. Como eu disse antes, eu sou um, posso ter 3 ofícios, 4, 5, mas não sou 4, 3 nem 5, sou um. Deus se manifestando em carne como corpo, Jesus Cristo. Deus se manifestando hoje em você, meu ouvinte, em mim, em nós, com o Espírito Santo, que ele disse, um pouco mais o mundo me vereis, mas vós me vereis, quem? Os crentes, aqueles que creram, eu voltarei para vós. E ele disse também, eu não vos deixarei órfãos. Pense bem, só pode ser órfão quem tem um Pai. Jesus é o Pai, é o próprio Pai que se encarnou, fez o sacrifício, Cordeiro se tornou Cordeiro de Deus para tirar todo o pecado do mundo. Em Atos 2, versículos Atos 20 e 28, ali também está escrito que aquele sangue que foi derramado não foi sangue de homem, foi sangue de Deus. Deus é o Pai e Ele derramou o seu sangue para salvar você, meu amigo. Portanto, para que você possa ter um casamento com Jesus Cristo, a igreja é comparada com uma mulher. A igreja, para receber o noivo que vai vir buscá-la, ela tem que levar o nome do noivo. E o nome do noivo é Jesus Cristo. É Ele que te encontrará nos ares. É Ele que encontrará com aqueles que ressuscitarão quando haver o arrebatamento. E para isso, meu ouvinte, você tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo. Para isso, você tem que entender que esse mesmo mensageiro de Malaquias 4, 5, 6, ele está também em São Mateus 17, 11, onde foi perguntado para Jesus, por que dizem os escribas, por que dizem os escreventes
os profetas que é necessário que Elias venha primeiro. E Jesus disse, de fato, Elias já veio, se tratando de Malaquias 3, que é o próprio João Batista, e fizeram tudo quanto fizeram com ele. Mas, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Raciocine comigo, esse mesmo Elias de São Mateus 17, verso 11, é o mesmo Elias de Malaquias 4, 5 e 6. Aleluia! E Deus sempre tratou com profetas. Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes anunciar os seus segredos, seus servos, os profetas. O homem, a igreja de hoje, ela não quer ter um profeta maior. A igreja de hoje quer ouvirem muitos profetas, muitos pregadores, mas não querem procurar nas Escrituras que haveria no futuro, no fim, um profeta. E este profeta, você vai encontrar ele também em Apocalipse 10, versículo 7, onde diz que na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta é a palavra, cumprirá-se o segredo de Deus. Aleluia! Como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Esta mensagem é profética. Essa mensagem que traz nós a fé apostólica. Esta mensagem que mostra a unidade de Deus. Esta mensagem que mostra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, conforme Hebreus 8, 13, versículo 8. Esta mensagem, ela veio para colocar o povo diante a doutrina dos apóstolos. Portanto, meu ouvinte, dê mais ênfase à Bíblia, leia estas passagens, leia Atos 19, onde você vai ver um rebatismo. As pessoas que foram batizadas por João, elas foram rebatizadas por Paulo, porque eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Lembre-se, João Batista anunciou a vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo era Jesus. Olha que alegria nos dá de saber que o Espírito Santo se fez carne. Aleluia! Lembre-se disso. Deus é Espírito. Você só pode ver Deus em Cristo. Aleluia! E santo é separado. Aleluia! Deus se separou. Deus se ajuntou em Cristo. Sangrou, foi crucificado. Aleluia! E voltou em forma de Espírito Santo. E é por isso que você tem que arrepender dos seus pecados, conforme Atos 2:38, e ser batizado em nome de Jesus Cristo. E é por isso que você tem que viver uma vida digna do Evangelho. É por isso que você tem que tomar a comunhão. Você tem que beber o vinho, que é o sangue de Jesus Cristo, o vinho puro, tinto. Você tem que tomar do pão, que é o corpo de Jesus, conforme São João 13. Você tem que lavar os pés dos santos, como Jesus disse. Ele deitou água na bacia. São João 13, confira. E começou a lavar os pés dos discípulos. E ele disse: entendei o que eu vos fiz? Ora, eu, Senhor e o Mestre, vos lavei os pés. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, deveis fazer também. Isso é uma ordenança do Mestre. Aleluia! E quem mostrou isso na Bíblia para nós? Este profeta de Malaquias 4, 5 e 6.
esse profeta de Apocalipse 10, 7, esse profeta de São Mateus 17, 11. A igreja precisava da luz do entardecer. Aleluia! E a luz do entardecer está dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, para que não sejais participantes das doutrinas que foram feitas através de homens pensadores, por homens intelectuais, que fizeram uma unidade, fizeram a união de paganismo com o cristianismo. Portanto, eu vos convido novamente, leia as Escrituras, como Jesus disse, porque elas vocês julgais nela ter vida eterna, e elas que testificam de mim, elas testificam que eu viria, que eu sou o Verbo que se fez carne, eu sou o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe. Nós estamos com essa programação todos os sábados aqui, no Lago da Concórdia, e nós também estamos no programa de rádio, na Rádio Trianon AM 740, todos os dias, onde você vai ouvir às 22 horas e às 6 horas da manhã, essas verdades. Você vai se inteirar mais que Deus enviou um profeta. Lembre-se, Deus tem um profeta, uma mensagem profética para esta era. Deus os abençoe, em nome de Jesus.